Pessoalzinho do primeiro colegial. Então, dando continuidade às atividades, tá? Então, a gente vai ver a segunda aula, tá? Eles vão entregar a segunda atividade referente ao quarto bimestre. Então, é continuidade daqueles cálculos. Na atividade anterior, vocês fizeram cálculo de uma molécula só, tipo, calculava só a massa da água, só o oxigênio molecular, só o hidrogênio. Agora, se vocês observarem, eu tenho uma equação, onde eu tenho no primeiro membro, antes da flechinha a gente chama de reagente, depois da flechinha a gente chama de produto, ok? Lembrando que os mesmos átomos que estão do lado do reagente estão no produto, só que agrupados de maneiras diferentes. Então, por exemplo, quantos hidrogênios eu tenho aqui? 2 em cada molécula, só que são quantos mols? 2. Então vai ser 2 vezes 2, 4. Aqui, mesma coisa, quanto eu tenho em cada molécula? 2, mas são quantas duas? 2 vezes 2, 4. Hidrogênio, 2. Quantas eu tenho? Quando não tem número, é porque vale 1. Então são 2 oxigênios. Aqui, mas aqui só tem um em cada molécula. Mas são quantas? Duas. Também são 2. Então a quantidade é a mesma. Mesma do que? A mesma quantidade que eu tenho do lado do reagente, que vem antes da flechinha, é a mesma quantidade de átomos que eu tenho, que vem depois da flechinha, que é chamado de produto. Então a gente vai envolver valores dessas moléculas, desses átomos que participam dessa reação. Então, se vocês observarem, eu tenho quatro grandezas: mol, quantidade, massa e volume. Então a gente vai completar isso aqui. Então vamos lá, vamos ver a quantidade de mols. Como que eu calculo mols? Basta eu olhar o número que vem na frente aqui. Que número está aqui? 2. Esse número é chamado de coeficiente. Então quantos eu tenho aqui? 2. Quanto eu tenho aqui? 1. Por quê? Não aparece o número 1. Então quando não tem nada, número nenhum na frente, é porque vale 1. E aqui eu tenho 2. Então isso aqui são chamados o quê? Coeficiente. Isso aqui é chamado de coeficiente. Então esse coeficiente corresponde ao número de mols que eu tenho. Então quantos mols eu tenho aqui? 2 mols. Ok? 2 mols. Aqui quantos mols eu tenho? 1 mol. Aqui quantos mols eu tenho? 2 mols. Por quê? Corresponde ao coeficiente. 2, 1 e 2. Tranquilo? Esse mols, lembra que esse mol representa uma quantidade. Em 1 mol sempre vai ter quanto? 6,02 vezes 10 a 23. Só que já é aceito o número 6 inteiro. Então, cada mol tem esta quantidade, certo? Ou de átomos ou moléculas. Quando que é átomo? Quando eu tenho um sozinho. Por exemplo, X sozinho é átomo. Se eu tiver X2, já passa a ser molécula. Água, quantos átomos eu tenho? 2 de hidrogênio. Não tem número aqui porque vale 1. 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Quantos átomos eu tenho no total? 3 átomos. Então isso passa a ser o quê? Molécula. Tranquilo? Então lembrando que o mol sempre tem essa quantidade. Como uma dúzia. Sempre tem quanto? 12. O mol vai ser sempre 6 vezes 10 a 23. Então vamos lá completar o exercício. Quantos mols eu tenho aqui? 2. Se 1 mol vale 6 vezes 10 a 23, se eu tenho 2 mols, eu vou ter quanto? 2 vezes 6. Então vai dar quanto? 12 vezes 10 elevado a 23, o quê? Moléculas. Por que é molécula? Porque quantos átomos eu tenho aqui? 2. Se tiver mais de 1, já é considerado molécula. Agora aqui, quantos mols eu tenho? 1. Então o mol tem quanto? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Ok? Agora aqui, qual o coeficiente? 2. Quantas moléculas eu vou ter? Se cada mol tem 6, eu tenho 2 mols. Então vai dar quanto? 12 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, a hora que vocês forem fazer, não faz amontoado. Divide o espaço para que caiba os 3, que não fique tudo amontoado, ok? Então vamos agora. Eu já coloquei o número de mols, tranquilo.
Tranquilo? Corresponde ao coeficiente. Coloquei a quantidade. Como que eu sei a quantidade? Eu multiplico o coeficiente pelo valor do número de mols. Multiplico o número inteiro. 10, 23 acompanha. Agora eu vou ver a massa. A massa corresponde ao peso, coisa que nós já fizemos no exercício anterior, porque esta é a segunda atividade. A primeira foi que eu pedi para vocês calcularem só a massa. Então como que eu vou calcular a massa? Então eu vou de o primeiro lá. Qual é a primeira? H2. Lembrando que cada hidrogênio pesa quanto? 1. Então eu vou colocar o peso dele 1. Quantos hidrogênios tem? 2. 2 vezes 1, 2. Só que eu vou olhar aqui, eu não tenho um só, eu tenho quanto? 2. Então eu vou fazer vezes 2 também. Então é evidente que vai dar quanto? 4. Então vai dar quanto? 4 gramas. Ok? Agora eu vou fazer a molécula de O2. O2. Cada oxigênio pesa quanto? 16. Quantos eu tenho? 2. 2 vezes 16 é 32. Precisa multiplicar por algum número esse 32? Não, por quê? Porque só tem 1. Então aqui vai dar quanto? 32 gramas. Agora eu vou na molécula de água, H2O. Cada hidrogênio vale 1, cada oxigênio vale 16. Então vai dar 2 vezes 1, 2. Cada oxigênio vale 16. Quantos eu tenho? 1, então vai dar 16. Então dá quanto? 18. 18 é o peso de quanto? De um só. Só que eu tenho quantos? 2. Então vai ser 18 vezes 2. 8, 2, 16. Vai 1, 2, 1, 2 e 1, 3. A quanto? 36 gramas. Aí eu falei para vocês que a quantidade de átomos que eu tenho de um lado é a mesma que eu tenho do outro. Sendo que eles têm o mesmo peso, se eu somar esses que estão antes da flechinha, 4 com mais 32, a quantas gramas? 36. E o que tem depois da flechinha? Também 36. Opa, então tem que bater. Por quê? Questão de lógica. Se os átomos são os mesmos, estão na mesma quantidade e eles têm o mesmo peso, automaticamente a massa do lado do reagente, que é o primeiro membro que vem antes da flechinha, é igual ao que vem do segundo membro. Primeiro item, mols. Segundo item, quantidade. Terceiro item, massa. Agora a gente vai ver o volume. O volume é mais fácil. O volume, pessoal, só está aqui, ó. Volume. Ele só serve para os gases. Está... para as moléculas no estado gasoso, gás carbônico, oxigênio, tá? São as mais conhecidas. E o volume de qualquer gás vai ser sempre 1 mol de qualquer gás, sempre vai dar quanto? 22,4 litros, é valor fixo. Então aqui, vamos colocar como se todos fossem gases. Quantos mols eu tenho aqui? 2 mols. Se cada mol pesa 22,4, se eu tenho 2 mols, vou fazer o quê? Claro, 22,4 vezes 2. 2 vezes 4, 8. 2, 2, 4. 2, 2, 4. Então dá quanto? 44,8 o quê? Litros. Por quê? Porque é volume. Volume tem a ver com tamanho, com extensão. Agora, quantos mols eu tenho aqui? 1. Se cada mol no volume equivale a 22,4, se eu tenho apenas 22,4 litros. E o último, 2 mols. Se 1 mol equivale a 22,4, 2 mols é o dobro. Deixa eu acertar aqui. Vamos colocar aqui. Aqui seria 22,4 litros. E aqui eu tenho 2 mols, 44,8 litros. Aí fechou a conta. Eu coloquei o número de mols, coloquei a quantidade, coloquei o peso e coloquei o volume. Tranquilo? Agora eu vou fazer um segundo com vocês. Aí vocês vão fazer para mim, vão copiar o 1, vão copiar o 2, vão fazer o 3, o 4 e o 5 e vão me entregar, tá? Tira cópia disso aqui, tira foto e me envia a semana que vem, dia 2/12. Lembrando que manda para o meu WhatsApp, certo? 991
32, 60, 80, ok? Isso aqui é o meu número, então envia para o meu WhatsApp. Só que não esquece, copia o 1, copia o 2, faz o 3, o 4, o 5. Eu vou fazer o segundo com vocês, tá? Vamos lá. Lembra, não faz tudo amontoado, deixa um certo espaço para que não fique amontoado, como eu fiz aqui, ó. Se vocês observarem, o que eu fiz de vermelho são os dados do H2, o que eu fiz em preto são os dados do O2, o que eu voltei a fazer em vermelho são os dados do H2O. Então vamos lá, o segundo, qual é o primeiro item? Mols. O mols corresponde ao coeficiente. Tem um número na frente? Não, professor, então vale mol. Quando tem aqui 6, que vale a quantos mols? Deixa eu fazer com cor intercalada aqui para não ficar mais fácil para visualizar. Aqui eu tenho quanto? 6 mols. Aqui, 6 mols. Sempre lembrando que o número de mols corresponde ao coeficiente. E aqui também eu tenho 6 mols. Ok? Fechou. Número de mols. Segundo, a quantidade. Lembrando que sempre o mol tem quanto quantidade. O mol tem sempre, então isso aqui eu vou colocar, ó. Isso aqui corresponde a, vamos colocar assim, quantidade. O mol tem quanto? 6 vezes 10 é 23. Então vamos lá, vamos completando aqui. Quantos mols tem aqui? 1. Então vai ser quanto? 6 vezes 10 é 23, o quê? Moléculas. Então de quem eu fiz? Eu fiz dessa primeira aqui. A segunda, quantos mols tem? 6. Então vai ser 6 vezes 6. O 10 é 23 acompanha. Então 6 vezes 6 é quanto? 30. Opa, vamos fazer certo aqui. 36 vezes 10 elevado a 23, o quê? Moléculas. Por que é molécula mesmo, professor? Porque eu tenho quantos aqui? 2 oxigênios. Aqui, se é 6, a mesma coisa. Se um mol tem 6 vezes 23, eu tenho 6 mols, eu multiplico só o número inteiro. Então também vai dar 36 vezes 10 elevado a 23, o que? Moléculas. E o último, também tem 6. Ficou fácil. 36 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Ok? Vamos para o terceiro. O terceiro vocês já fizeram na atividade anterior, é a massa. A massa tem a ver com o quê? Com o peso. Qual é o caminho? Calcular de 1 por 1. Não tem outro caminho que não seja fazer o cálculo de 1 por 1. Qual é o primeiro que eu tenho? Olha o tamanho da molécula. Vamos lá, copia a molécula. C, acompanha aqui, C6H12O6. Então vou calcular primeiro o valor de 1. Cada carbono pesa quanto? 12. Cada hidrogênio pesa 1. Cada oxigênio pesa 16. Quantos carbonos eu tenho? 6. Então vou fazer 12 vezes 6. 6 vezes 2, 12. Vai 1, 6, 1, 6 e 1, 7. 72. Mais o peso do hidrogênio. Cada hidrogênio pesa 1. Quantos tem? 12. Então mais 12. Mais o peso do oxigênio. Quanto pesa cada oxigênio? 16. Quantos eu tenho? 6. Vezes 6. 6, 6, 36. 6, 1, 6 e 1, 9. 96. Soma tudo isso. 72 mais 12 mais 96. 72 mais 12 mais 96. Vamos ver quanto que dá isso aqui. 6, 8, 10. Vai 1, 9. Coloca aqui. Vamos fazer assim. 9 com 1, 10. Com 7, 17 mais 1, 18. Quanto que deu? 180. Esse 180, eu vou olhar quantos tem, quantos mols tem. Tem número? Não, porque vale 1. Então é 180. Então aqui já deu 180 o quê? Gramas, porque é peso. Agora eu vou para a segunda. Qual é a segunda molécula? Vamos lá. O O2. Então coloca, copia, tá? O2. Cada oxigênio pesa 16. Aonde tiver oxigênio, o peso é 16. 16 vezes 2, deu quanto? 32. Fechou. 32 é o peso de quanto?
de 1. Só que eu tenho quantos ali? 6. Então, eu tenho que multiplicar por 6. 32 vezes 6. 6, 2, 12, vai 1. 6, 3, 18 e 1, 9. 192. 192 gramas. Ok? Agora, CO2. Vamos lá. CO2. 1 carbono. Cada carbono pesa 12. 1 vezes 12, 12. Mais oxigênio, 16. E 6 vezes 2, 32. Então, pesa quanto? 44. Só que 44 é o peso de um só. Só que aqui na fórmula eu tenho quantos? 6. 44 vezes 6. 6 vezes 4, 24. Vão 2. 6 vezes 4, 24. Com mais 2, 26. Quanto que deu? 264. Então aqui 264 gramas. E o último é a molécula de água. Vamos lá no cálculo da água. Eu estou fazendo um cálculo de um só que na fórmula é 6. Então eu calculo primeiro o valor de 1, depois eu multiplico por 6. Então, quantos hidrogênios tem? 1. Quando não tem número, vale quanto? 1. Cada hidrogênio pesa 1. Cada oxigênio pesa 16. 2 vezes 1, 2. 16 vezes 1, 16. Quanto deu? 18. 18, o peso de 1. Mas eu tenho quanto? 6. Então vai ser 18 vezes 6. 6, 8, 48, vai 4. 6, 8, 48, vai 4. 6, 1, 6, com 4, 10. 108. 108. Isso. 108 gramas. Fechou? Aí, se vocês quiserem conferir, vocês vão somar antes da flechinha e depois da flechinha. O valor tem que dar o mesmo. Por quê? Porque eu tenho a mesma quantidade de átomos. Então, vamos lá. No primeiro, 180 mais 192. Vai dar 2, 9 com 8, 17 vai 1. Deu quanto? 372. Então, aqui deu 372, que eu somei antes da flechinha. Depois da flechinha, tem que dar o mesmo 372. Então vai ser 264 mais 108. 8 e 4, 12 vai 1. 6 e 1, 7. 2 mais 1, 3. 372. Opa! Igual antes da flechinha, igual depois. Fechou? E o volume? É muito fácil. Lembrando que qualquer volume de qualquer gás, vamos falar assim, na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, sempre vai ser quanto? 22,4 litros. Só que isso vale só para os gases. Mas vamos colocar em todos, vamos fazer de conta que todos são gases, para a gente lembrar. Então, quantos mols eu tenho aqui? 1. Então, vai ser quanto? Qual vai ser o volume? 22,4 litros. Vou fazer maior o L aqui, senão vai confundir com o número, litros. Quantos mols eu tenho aqui? 6. Então, vai ser o 22,4 vezes 6. 22,4 vezes 6. Por que vezes 6? 22,4 equivale a 1 mol. Só que eu tenho quantos mols? 6. Então, vou fazer vezes 6. 6 vezes 4, 24 vai 2. 6 vezes 2, 12. Com mais 2, 14 vai 1. 6 vezes 2, 12. 1, 3, 13. 134,4 litros. Uma casa. Uma casa. 134,4 litros. Quantos mols eu tenho aqui? 6. É a mesma coisa. 22,4 vezes 6. 134,4 litros. Aqui, 6 mols também. Coincidiu. Vai dar quanto? 134,4 litros. E aí vocês vão copiar esses dois e vão fazer esses três. Os valores de massa estão aqui. O valor
no volume está aqui, ok? Da quantidade está aqui, tranquilo? Então lembrando, ó, aqui não tem número porque vale 1, não tem número porque vale 1, ok? Não tem número porque vale 1, não tem número vale 1, não tem número vale 1. Então o 1 tanto serve como coeficiente que vai na frente ou como índice que vai do lado. O que vocês vão fazer para mim? A mesma coisa que os outros. Colocar o número de mols, colocar quantidade, colocar a massa e por último volume do 3, do 4 e do 5, ok? Então, mols, quantidade, massa e volume. Mesma coisa para esse aqui, número de mols, depois a quantidade, a massa e por último o volume. Então a mesma coisa que eu fiz aqui, vocês vão fazer aqui. Só que não faz amontoado, toma cuidado. Faz um espaçamento legal para que um não fique amontoado com o outro. A resposta desse se junta a esse, a resposta desse se junta a esse. O negócio é organizado, ok? Então, ó, esse é o meu número, manda para o meu WhatsApp, tá aqui o meu número, para a semana que vem, tá? Então, tá contando como a segunda atividade do quarto bimestre, ok? Do primeiro colegial.